Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre a respiração, capítulo 6. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre as outras doenças que acometem o sistema respiratório. Além disso, tem um vídeo no final da aula para vocês com a comparação dos pulmões de fumantes e não fumantes e também, como prometido, eu deixo no final da aula uma atividade de revisão. Vamos iniciar? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, que era as doenças que atacam o sistema respiratório. Como nós sabemos, o ar ele pode carregar vírus, bactérias, né? E isso pode fazer com que o nosso organismo seja infectado. O caso mais comum que nós temos é de resfriado. Porém, existem outras doenças que nós vamos trabalhar hoje que também são comuns, mais comuns do que a gente pensa, né? E essas doenças, elas podem deixar nosso organismo debilitado. Você já ouviu falar em bronquite? A bronquite é uma inflamação dos brônquios. Ela vai acontecer porque algum micro-organismo patogênico adentra o nosso sistema respiratório e ele vai se instalar, né, impedindo a passagem do ar. Como assim, professora? A secreção que é produzida dentro dos brônquios impede que o ar passe diretamente para os pulmões. E isso faz com que a pessoa tenha lá um catarro, chiado no peito, aquele cansaço, né? Essa bronquite, ela nem necessariamente pode ser provocada somente por micro-organismo patogênico. Ela pode ser provocada também pela fumaça, pelo fumo, né? Então, essa é uma inflamação dos brônquios. Essa região que é tão importante para a passagem do ar, chegada do ar nos pulmões. E como ela é tratada? A bronquite geralmente é tratada com aerosol, né? Que é mais comum, com a utilização de expectorantes. No aerosol é utilizado geralmente algum medicamento que vai fazer uma vasodilatação, vai melhorar a expectoração dessa secreção, que vai impedir o organismo de fazer o processo respiratório corretamente, como nós estamos acostumados. A asma. A asma é uma inflamação dos bronquíolos que vão acontecer, né, dentro dessas estruturas que estão abaixo dos brônquios, ou seja, são as ramificações desses brônquios. E na asma, né, esses bronquíolos eles vão sofrer um estreitamento, que significa que um vaso que era, por exemplo, do tamanho do meu dedão, ele passa a passar uma quantidade de ar, por exemplo, do meu dedinho, né? Esse estreitamento, né, faz com que os vasos que estão ali, as cavidades ali que estão cheias de muco, né, dificultem também a passagem de ar. A gente vai pensar que o brônquio, ele era maior, o bronquíolo é um pouco menor, então esse estreitamento vai dificultar ainda mais a respiração. Esse estreitamento, ele é provocado pelo inchaço desse local. O estímulo que vai fazer com que a gente tenha essa doença, né, são alergias, substâncias ou produtos que causam irritação nas vias aéreas, né, infecções virais em si. A pessoa pode ter algum fator emocional também que pode acarretar isso, uma atividade física extremamente intensa, né, e a utilização de algum tipo de medicamento. O que a pessoa vai sentir? Dificuldade de respirar. Né? Essa dificuldade respiratória ela é acompanhada de um chiado, né, uma tosse e uma sensação de aperto no peito. Algumas pessoas, inclusive, tentam buscar o ar, né, por conta dessa dificuldade respiratória, e buscar o ar pela boca. E aí provoca aquela situação de tentar puxar a maior quantidade de ar possível. Né? A gente tem lá, essa infecção é mais comum do que a gente pensa, né? E algumas vezes a asma ela é provocada por processos bem simples. Vou dar um exemplo, né?
Às vezes as pessoas misturam muitos produtos químicos, água sanitária, sei lá, outro tipo de alvejante com sabão em pó e entre outras coisas mais, álcool, e a gente encontra tantas receitas aí pela internet no intuito de limpar a casa, né? E essa mistura desses produtos químicos podem provocar a volatilização. O que é isso? Se você chegar num local onde tem muito álcool, por exemplo, você percebe aquele cheiro muito fácil, porque o álcool ele é muito volátil, né? E libera as substâncias, o gás que é liberado, né? Pode ter lá substâncias que podem prejudicar os pulmões. E assim acontece com a asma. Não só por conta de produtos químicos, a gente tem outros processos também. Mas o que é mais comum, né, como eu tô falando, existem substâncias que quando entram em contato com os nossos pulmões vão ser irritativas. E aí é prejudicial. Então tem que tomar cuidado com a mistura desses materiais. Nós vamos abordar um pouquinho o tabagismo. Você sabe o que é tabagismo? Tabagismo é o processo em que uma pessoa ela vai utilizar do cigarro, né? Ou até mesmo do narguilé, que é muito comum hoje em dia entre os jovens. Isso é extremamente preocupante, porque o excesso do uso do tabaco, né, pode provocar insuficiência pulmonar, além de uma série de outros problemas que a gente pode ter, né? O narguilé ainda piorou a situação, porque quando uma pessoa fuma o narguilé, ela acaba ingerindo a mesma quantidade que o equivalente a 100 cigarros. Parece muito inofensivo. Aí as pessoas podem dizer, mas tem água, mas o cigarro tem filtro. Nada disso reduz o risco de termos um problema respiratório gravíssimo, né? Dentre as doenças que estão destacadas pelo uso excessivo do tabaco, do cigarro ou do narguilé, nós temos lá câncer de laringe, faringe, dos pulmões. Nós temos também insuficiência respiratória, doenças cardíacas. Isso por quê? Porque no intuito de buscar mais oxigênio, o coração fica sobrecarregado, né? Além desses problemas, nós temos lá câncer de boca, doenças ósseas, doenças digestivas, né? O cigarro não é tão assim só o tabaco como a gente pensa. Dentro da estrutura do cigarro, nós encontramos cádmio, ácidos, butano, metano, arsênio, o monóxido de carbono que é liberado, tá? Nicotina, amoníaco, metanol. Então, são várias substâncias químicas que podem prejudicar o nosso organismo. Na página 123, nós temos aí a troca de ideias que a gente vai desenvolver agora. Nessa atividade, o exercício pede para a gente o seguinte: observe a campanha que estimula uma vida sem cigarro. A campanha está dizendo aí, né? Curta a vida, diga não ao cigarro. Campanha, hashtag vida sem cigarro. A pergunta do exercício é a seguinte: qual é a importância de campanhas como essa? Aí eu gostaria que você refletisse. Por que será que é importante nós termos campanhas como essa? Eu vou dar um exemplo. Antigamente era muito comum que as propagandas de cigarro trouxessem lá uma pessoa, um esportista fumando, era super bonito, né? As pessoas, elas levavam ou começavam a fumar porque achavam que era moda, porque era interessante, achavam bonito, né? Não se tinha consciência de que o cigarro trazia tantos malefícios à saúde humana. A partir de um certo momento, o Ministério da Saúde começou a proibir esses tipos de propaganda. As propagandas, elas começaram a trazer a realidade do que acontece com as pessoas que fumam, né? Os dentes estragados, a pele que vai ficando, a pessoa vai ficando envelhecida, né? Além disso,
perda muscular, que pode acontecer também. Então, a gente começa a observar que, inclusive na cartela do cigarro, tem fotos mostrando esses prejuízos. E quase não se tem mais propaganda de cigarro, principalmente na televisão, que não existe mais, né? Então, essas propagandas, né, tem que ter uma advertência para que a população conheça e saiba esses prejuízos que ela vai ter, enquanto que a pessoa vai ter, né, enquanto ela está utilizando esse tipo de droga, porque o cigarro é uma droga, né? Então, qual seria a importância? A importância é que as pessoas elas conheçam quais são os males trazidos pelo uso excessivo do cigarro ou pelo uso do cigarro, né? O simples fato. Além disso, o pulmão ele não se recupera mais, né? Bom, se você pesquisar aí no YouTube, tá? Pulmão de fumante versus não fumante. Nós temos esse experimento que foi feito, né? Em que o pulmão ele funciona como uma bomba, ele está recebendo o ar, né? E ele está insuflando, que é o processo natural que acontece quando a gente inspira, esse pulmão vai aumentar de tamanho e diminuir na expiração. E aí nós temos o pulmão sadio, que é o pulmão de uma pessoa não fumante, né? A gente percebe que quando ele recebe oxigenação, ele vai aumentar bastante de tamanho. Por que o vídeo está mudo? O vídeo está mudo justamente porque ele está em uma língua que eu não domino, então com certeza a maioria de vocês também não vai dominar. Mas eu vou explicar mais ou menos o que está mostrando no vídeo, né? Então aí nós temos o pulmão, ele está insuflado. A consistência do pulmão é como se a gente estivesse observando uma esponja, né? Então quando ele está cheio de oxigênio, ele vai aumentar muito o seu tamanho e tem essa consistência de uma esponja. A gente percebe o seguinte: durante o vídeo eles vão colocar um pulmão de fumante, até o aspecto do pulmão é diferente, ele tá todo preto, isso por conta da fumaça que foi acumulada dentro desse pulmão, né? E eles vão insuflar o pulmão. Alguns alunos costumam dizer: professor, esse pulmão ele tem aspecto de uma tartaruga, parece a tartaruga, nadadeira da tartaruga ou um frango. Observem lá, quando eles insuflam esse pulmão, né, o máximo que acontece é que o lobo pulmonar ele aumenta um pouquinho de tamanho, mas ele não fica como o pulmão do não fumante. É bem interessante essa comparação. Se vocês pesquisarem também, vocês vão encontrar aí no YouTube o experimento que fizeram durante 30 dias, colocando cigarro, uma bomba que passa a fumaça por dentro do pulmão, assim como acontece no organismo humano. E nesse experimento, eles já conseguem avaliar nos primeiros dias que o pulmão vai escurecendo. Então, olha aí, observe a diferença que existe entre o pulmão sadio e o pulmão de um fumante. Olha a diferença, olha como que fica a estrutura pulmonar, né? Imagine todos os prejuízos que são causados dentro do organismo por conta da inalação dessa fumaça, dessas substâncias tóxicas. Nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. E eu vou deixar como tarefa para vocês, como prometido, as atividades de revisão. Então, as atividades que nós temos aí são as seguintes. Você vai copiar no seu caderno e vai responder com atenção. Número 1. É correto afirmar que em artéria só passa sangue oxigenado e que em veia só passa sangue desoxigenado? Justifique. 2. Quais são os elementos componentes do sangue? Né? Quais são as células lá? 3. Como é chamada a trajetória coração, pulmão, coração? E qual é a função dessa trajetória? Por que o sangue precisa circular por essa trajetória? Ok? 4. Diferencie o sangue venoso do sangue arterial. 5. Como é dividido o coração humano? Quais são as estruturas internas desse coração? Ok? E 6, cite as diferenças entre veias e artérias. Tá? Pelo menos 3 diferenças. Pelo menos 3 não significa que você não pode colocar mais, né? Então, quem quiser colocar a mais, tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Na próxima aula eu vou fazer correção dessas atividades. Pessoal,
Um beijão e até a próxima aula.